Nesse vídeo daqui eu vou te mostrar o Booster, uma estratégia com opções de Ethereum que, como o próprio nome sugere, ela dá um boost, ou seja, ela potencializa bastante os ganhos com a alta do Ethereum. Você tem o potencial de ganhar mais do que 100% de Ethereum ao ano fazendo essa estratégia. Bora lá entender então como é que funciona o Booster. Lembrando que caso você queira agendar uma consultoria gratuita com um dos especialistas da minha equipe, você pode aplicar para uma consulta clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo. Quero começar aqui te mostrando como é que é a montagem dessa operação. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, o Ether está custando em torno de 3.800 dólares. Essa operação ela consiste basicamente na compra de uma call de Ethereum. Então aqui eu estou comprando essa call no Strike 4000 e na venda de duas calls de Ethereum. Por que eu compro essa call? Porque com a call comprada eu ganho com a alta do Ethereum. E por que eu tenho opções vendidas? Porque essa compra aqui é uma operação de débito, ou seja, eu tenho um custo para comprar essa call. Então, se eu aposto que o Ethereum vai subir até os 4.000 e além, essa operação aqui, ela é uma operação lucrativa. Porém, caso eu erre o timing do mercado, caso o Ether não suba até os 4.000, eu perderia o valor que eu investi nessa call. E para eu reduzir o risco, eu faço a venda de call. Se eu estivesse fazendo essa compra de call e essa venda, eu teria uma trava de alta. Quando eu faço a venda de duas calls para financiar essa compra, eu tenho essa estratégia que é o Booster. Além de reduzir o risco da operação, ela também aumenta os meus lucros, porque com a venda dessas calls, eu recebo um prêmio que aumenta mais a minha taxa de lucro dessa operação, dependendo do preço que o Ether chegue na data do vencimento. Tá legal? Vou te mostrar isso já num gráfico de lucro ou prejuízo, mas antes vamos entender valores. Quanto que você pode ganhar, quanto que você pode perder. Então, para que a gente monte essa estrutura aqui, no momento que eu estou gravando, os custos de mercado, preço de mercado, são esses aqui que você está vendo. Então, o Ether, repito, está em torno de 3.800. Se eu comprar uma call nos 4.000 dólares de strike, eu estaria pagando, ou seja, eu teria um débito de 0,05 Ethers. Isso na cotação atual equivale a 190 dólares. Então imagine que eu estou apostando que o Ether vai disparar, que ele vai subir além dos 4.000 nos próximos 30 dias e eu estou disposto a pagar isso daqui para ganhar ainda mais com a alta do Ethereum, para potencializar os ganhos. Essa que é a lógica dessa call comprada. Só que caso o Ether não atinja esse strike, eu perderia esse valor aqui investido. E para eu reduzir o risco, eu faço essa operação aqui de crédito. Eu faço a venda dessas calls. No exemplo que eu estou te dando, eu estou vendendo essas duas calls no strike 4.400. O crédito que eu recebo pela venda dessas calls é de 0,0245 Ethers para cada uma delas. Ou seja, se eu vender essa daqui, eu recebo 0,0245 Ethers, o que na cotação atual equivale a 93 dólares, e vendendo essa, recebo mais disso daqui. Então, eu tenho um crédito total, uma vez que eu estou vendendo duas calls, de 0,0490 Ethers, ou isso expresso em dólares de 186 dólares. Então, repare que o meu crédito é muito equivalente ao débito. Como o meu crédito é um pouquinho menor, essa é uma operação de débito, mas esse débito é irrisório, né? Então, eu pago 0,0010 Ethers, que é a diferença entre o débito que eu tenho e o crédito que eu tenho para montar essa operação. Dependendo das condições de mercado, você pode ter um ligeiro crédito também, tá ok? O importante é que o crédito ele seja equivalente, aproximado ao débito dessa operação, tá legal? E o lucro potencial, não é que é o lucro esperado, o lucro potencial dessa operação é de 8,61% ao mês nas condições atuais do mercado, o que equivale a 169% ao ano de Ethers. Vamos lá olhar no gráfico como que isso acontece. Aqui você está vendo meu equity, meu patrimônio. Então imagine que eu tenha começado com um Ether nessa operação. Caso o preço do Ether ele esteja
abaixo dos 4.000, eu tenho um prejuízo. Se eu começo com Ether, minha quantidade de Ether ela reduz para 0,9972. Então, meu prejuízo é irrisório, não é? E o que causa esse prejuízo? O fato de meu débito ser ligeiramente maior do que o crédito. Se eu não tivesse financiado a call comprada com a venda de duas outras calls, meu prejuízo potencial ele seria maior. Caso o Ether não chegasse aos 4.000 na data de vencimento, aí o meu Ether iria reduzir para 0,9479, então um pouquinho mais 5% de prejuízo. Já com a venda das calls, aí meu prejuízo é praticamente irrisório, né? Então, caso essa operação der errada e o Ethereum não suba, eu reduzo de 1 para 0,9972 Ethers. E caso dê certo, o melhor ponto possível é que na data de vencimento, aproximadamente daqui a 30 dias, então a gente está falando de um ganho na base aproximadamente mensal, 28 dias para ser mais preciso, caso o Ether chegasse aqui nesse strike, eu iria sair de 1 Ether para 1,0861. Daí que você está vendo que o lucro potencial é de 8,61% ao mês. É claro que você dificilmente vai acertar esse ponto máximo. Caso o Ether chegue a 4.200, você vai ter passado de 1 Ether para 1,0625, que é o que você está vendo no balãozinho ali, tanto no verde quanto no roxo, tá legal? Então, nesse caso aqui, você teria um aumento na sua quantia de Ether assim, de 6,5% ao mês. Então, o seu lucro com essa operação depende de quanto que o Ether vai estar custando na data do vencimento, caso você decida carregar essa operação até o vencimento. E aqui é o lucro máximo, tá? O lucro máximo, ele acontece abaixo do strike das calls vendidas. Por quê? Aqui você está vendo o gráfico da call comprada. A call comprada a gente já viu. Se o Ether não subir, ela pode dar um prejuízo de 5 e poucos por cento. Agora, caso ele dispare, você vai aumentar muito a sua quantia de Ethers, ok? O seu ganho com a call comprada, ele acaba sendo ilimitado. Já as suas calls vendidas, elas limitam o seu ganho. Se o Ether ficar abaixo do strike das calls vendidas, ou seja, abaixo de 4.400, que é o que a gente viu lá no slide que eu te mostrei, que ele dificilmente fica redondinho, né? No 4.400, é difícil repousar o mouse no ponto exato. Mas esse ponto de inclinação aqui, ele acontece quando o preço do Ether ele passa de 4.400. Se o Ether ficar abaixo de 4.400, com a venda dessas opções, eu aumento em 4,93% a minha quantia de Ethers. Então, começo com Ether e passo para 1,0493, como você está vendo nos balões. No entanto, o risco das vendidas é caso o Ether passe do strike delas. Aí eu começo a reduzir o meu lucro. E aqui, se o Ether chegar a 4.500, né, 4.511, eu começo a ter prejuízo. Então, daqui até que eu reduzo o meu lucro, que é o meu lucro máximo, e a partir daqui eu começo a ter prejuízo. Então, tá vendo? Se o Ether chegasse a 4.511, eu iria para 1 Ether. Se ele ficar até aqui, eu fico com 1,0493. E se ele cair abaixo disso, aí vai reduzindo minha quantia de Ether, 0,99, 0,98. Então, esse é o efeito das calls vendidas. Eu recebo um prêmio e tenho lucro máximo caso o Ether esteja abaixo do strike delas. E quando eu tenho essas duas operações combinadas, tanto a call comprada quanto as duas vendidas, eu tenho essa operação aqui, que é o booster. Então, a partir do momento que o Ether passa dos 4.000, eu começo a aumentar bastante a minha quantia de Ethers, porque a minha call comprada, ela passa a ter um ganho significativo. A partir desse ponto, eu começo a reduzir o meu lucro. Veja que eu ainda tenho lucro. Estou com 1,07, 1,06, eu ainda tenho lucro, ok? Então, meu lucro dessa operação vai até esse ponto aqui. Então, caso o Ether vá para 4.771, eu volto para a quantia inicial de 1 Ether. Caso ele ultrapasse esse ponto, aí eu começo a reduzir minha quantia de Ether, 0,99, 0,98. Então, o lucro máximo é aqui, ele começa a decrescer no strike das calls vendidas.
Só que até esse ponto aqui, apesar do meu lucro decrescer, eu ainda tenho lucro, porque eu estou ganhando com a call comprada e eu ainda tenho lucro do prêmio que eu recebi pela venda dessas calls aqui. Então veja, se o Ether não subir, o risco é praticamente irrisório. Dependendo da montagem, você até pode ganhar um pouquinho ou perder pouquinho. Isso aqui acaba sendo irrelevante. Se ele fizer aquele movimento de preços que você espera, você pode ganhar bastante. E caso ele ultrapasse o strike, não estou nem considerando a possibilidade de manejo, de rolagem, de defesa dessa operação, você ainda tem bastante gordura para queimar, porque você recebeu bastante prêmio na venda dessas calls aqui. Então, se ele ficar entre 4.270 e 4.491, você ainda tem um ganho de 6%, o que é uma rentabilidade extremamente atraente, especialmente numa operação que oferece um baixo risco. Se você gostou desse vídeo, não me deixa de seguir também nas outras redes como o Insta, que lá eu posto conteúdo diariamente. Também lembre de acessar os links aqui na descrição para agendar uma consultoria gratuita com um dos especialistas da minha equipe sobre opções de cripto. Espero que você tenha gostado, te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até mais!